E aí, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui nós vamos começar a mapear um pouco as questões dos maus hábitos que nós podemos carregar e que podem ter a ver também com as nossas questões emocionais e que nos levam também aí aos sintomas da ansiedade, da depressão. E vamos entender um pouco sobre a nossa questão psicológica. Se você está lendo o livro e fazendo as aulas, se você chegou na questão do entendendo quem você não é, você já viu lá que existem elementos psicológicos que são responsáveis por muitas das nossas ações e que muitas dessas ações são prejudiciais aí no nosso dia a dia, né? E eu estou falando propriamente dito do elemento psicológico chamado ego. Então, o que é o ego? Eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque também tem uma explicação lá no livro. Vai ter uma aula de bônus aqui, lá na parte de bônus, onde eu falo mais a profundo sobre a questão psicológica, né? A questão que formam nós como seres, né? A nossa personalidade, a nossa essência e o ego. Vai ter uma aula bônus sobre isso daí. Então aqui eu vou só me ater a falar o básico, né? Porque nós vamos fazer, o foco aqui vai ser mapear alguns hábitos que podem estar relacionados com a questão da ansiedade e depressão e podem também estar travando a sua vida em vários sentidos. Então vamos lá. Então o elemento psicológico chamado ego, ele nada mais é do que os defeitos psicológicos que nós carregamos dentro de cada um de nós e que ditam a nossa forma de pensar, sentir e agir e que influenciam demais o nosso dia a dia por conta disso. Lembra que a personalidade ela é um veículo de expressão. E se ela é um veículo de expressão, existe um condutor desse veículo. E quem é o condutor desse veículo? Aí eu te pergunto. Se a personalidade é a expressão aqui, vamos dizer, no mundo físico, é a sua expressão, a expressão de quem você é. Quem que então conduz esse veículo? Nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho do ego e o caminho da essência. O ego são os defeitos psicológicos que nós carregamos, que sempre vão culminar em equívocos, em ações desastrosas, em caos mental, caos emocional, podem desencadear ansiedade, depressão. E do outro lado nós temos a essência, que é quem de fato nós somos quando nós temos autonomia para escolher conscientemente as nossas ações no nosso dia a dia, sem ser influenciado pelo ego. Então, basicamente, seria isso. Então, nessa aula nós vamos mapear alguns maus hábitos que podem te conduzir aí a ter ansiedade e depressão e que estejam travando a sua vida. Se você baixou já o caderno de atividades, você pode fazer no caderno de atividades ou então você faz numa folha separada, não tem problema, tá bom? Então, nós vamos pegar aqui. Pega aí o seu caderno de atividade, você vai ver ali a roda, né? A roda dos vícios emocionais. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses vícios e como que eu quero que você faça essa atividade. Então, você vai estar vendo que tem uma roda, dentro dessa roda tem os espaços, né? Ali de cada defeito psicológico, né? De cada hábito psicológico. E assim, quanto mais, você vê que tem os quadradinhos ali em volta no aro aqui, no círculo da atividade. E quanto mais próximo do nome ali do nome do hábito negativo, quer dizer que é mais forte esse hábito em você. E quanto mais próximo do centro, quer dizer que esse hábito é mais, se expressa menos em você. Então, você vai começar aqui pelo hábito, por exemplo, o hábito de reclamar. Então, você vai buscar a sua referência, né? Vai falar, eu sou uma pessoa que reclama muito das coisas. Né? Eu reclamo muito da vida. Se as coisas estão indo bem, eu reclamo. Se as coisas estão indo mal, eu reclamo ainda mais.
Eu acordo, eu reclamo com meu marido, com minha esposa, eu reclamo com os meus filhos. Enfim, o quanto você é uma pessoa reclamona. Como que você pode fazer isso? É só você colocar a atenção no seu dia. Como foi o dia anterior? Né? Como foram aí os dias anteriores? Até o momento que você está escutando tá vendo essa aula. Não é para você parar e fazer o exercício agora, só para você ter uma ideia. E aí você vai olhar e vai ver, poxa, eu sou uma pessoa que reclama bastante. Pô, então você vai pôr ali, tem 10 quadradinhos, então você vai pôr ali 8, né? Vai pôr um xizinho, uma bolinha, enfim, uma marquinha no quadradinho 8. Ah, no quadradinho 9, eu reclamo pra caramba. Ah, eu não reclamo tanto assim, mas eu reclamo um pouco, então eu vou pôr 3. Né? No 3 aqui, mais próximo do centro ali, tal. E aí você vai fazendo isso. Negatividade, o próximo. Eu sou uma pessoa muito negativa, eu enxergo as coisas de forma negativa. Né? Por exemplo, eu sofri um abandono, né? Me sinto abandonado e por conta dessa experiência de abandono, eu acho que sempre vou ser abandonado em todas as situações. Isso é um pensamento, como diz, bem negativo sobre a questão, porque vamos parar para pensar só usando a lógica e o bom senso. Eu tive uma experiência terrível, foi horrível, por exemplo, horrível. Mas isso quer dizer que essa experiência vai acontecer em todas as outras possíveis que podem acontecer comigo no decorrer da minha vida? Será que é possível? Por exemplo, eu montei um negócio e fali o meu negócio. Quer dizer que todas as vezes que eu abrir um negócio eu vou falir? Já vi gente que faliu a empresa, 4 vezes, 5 vezes. E na vez seguinte foi lá, teve sucesso e está arregaçando agora. Imagine se essa pessoa leva um complexo e resolve não empreender mais. Perdeu aí de ser o próximo milionário aí da vida, por exemplo. Acontece bastante. Felizmente eu conheço exemplos positivos, mas tem exemplos negativos também. Então, o quanto você é negativo? Poxa, sofri uma traição. Será que em todos os relacionamentos que você tiver após esse, você vai ser traída? Eu sou sempre usado, a pessoa me usou, fez de um tudo e depois me jogou como se eu fosse nada. Poxa, será que todas as pessoas são interesseiras assim mesmo? Não existe ninguém que possa agir de boa fé? Será que todas as pessoas que eu for negociar, eu tive um negócio onde eu fui passado para trás, será que todas as pessoas que eu for fazer negócio, eu tenho que ficar espertaço assim, tipo a ponto de quase passar ela para trás, porque outros me passaram para trás e ela também vai me passar para trás? Então, o quanto você é negativo em relação a situações da vida e você vai marcar lá, então, o nível que você é negativo. Procrastinar. O que é procrastinar? Você deixa as coisas sempre para fazer depois. Você deixa tanto para fazer depois que você nunca faz. Você tem preguiça de fazer as coisas. Você estabelece uma meta e você não consegue cumprir porque você sempre deixa para depois. Ou você está fazendo alguma coisa, perde a sua atenção porque você de repente vai fazer outra coisa. Tem que estudar para a prova. E aí você foi lá para começar a estudar, apareceu a propaganda da série que você quer assistir. Eu falo, puxa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí quando veio, já passou 3 horas, perdeu de fazer o negócio que tinha que fazer. Então o quanto você procrastina na sua vida, o quanto você deixa de fazer o que precisa ser feito agora, nesse momento, para fazer outra coisa ou para não fazer nada. Lembre-se, até isso é importante, você não pode procrastinar o que você está aprendendo aqui. Isso aqui que é o que vai te libertar. Vai por mim. Perfeccionismo. Paulo, mas perfeccionismo é top pra caramba. Quanto mais perfeito você fazer o negócio, melhor. Não é bem assim. O perfeccionismo, existe uma linha, né, como diz, que separa o perfeccionismo do perfeccionismo extremo. O perfeccionismo é legal, você querer entregar o seu melhor. Quando o seu perfeccionismo está em entregar o seu melhor, o melhor que você pode, maravilha, show de bola. Agora, quando o seu perfeccionismo é
extremo a ponto de que você não consegue terminar nunca as coisas, então tem algo errado. Né? Por exemplo, puxa, eu quero fazer uma atividade nova e tal, e eu vou me preparar para essa atividade, vou estudar, e eu preciso preparar todo, né, um cenário, toda uma questão de informações e tal, e você acaba, como diz, querendo se preparar tanto que você fica só no preparo e não consegue agir para executar o negócio. Ou você fala assim, ou aquela sua sensação de perfeccionismo é tão grande que você fala, puxa, não vai dar, não dá, é muita coisa que eu preciso fazer para poder chegar nisso aqui, eu não vou conseguir, e aí você acaba nem fazendo. Pode ter acontecido de você ter sido, por exemplo, já vi casos também onde a pessoa, os pais, né, tinham uma cobrança muito grande com o filho. Tem um caso que eu lembro, a mãe cobrava muito do filho e o pai era um pai ausente. E o que acontece? Cobrava muito, o rapaz era um aluno assim, nota 10 em tudo mesmo. Um dia ele tirou uma nota B. E a professora achou o máximo, porque seria muito difícil. Ele caiu aos prantos, desesperado, porque tirou um B, e sendo que ele é sempre um aluno A, e os pais e a mãe cobrava muito e tal. E aí você acaba levando isso pra vida, e quando você vai ver, você é tão perfeccionista que daqui a pouco você não consegue mais executar as coisas que precisam fazer, porque o seu perfeccionismo está tão alto que não vai conseguir chegar naquele nível. E aí você para de fazer as coisas. Você fica só no preparo das coisas, no preparo, mas no fim das contas não executa nada. Então esse perfeccionismo é terrível. Marca lá quanto que você tem de perfeccionismo. Fofoca. O quanto você gosta de falar da vida das outras pessoas. Nossa senhora, isso daí é um prazer que eu vejo que as pessoas têm. A pessoa que tem esse defeito, nossa, mas é um prazer, você vê na cara da pessoa, né? Na expressão corporal da pessoa, né? A alegria que ela tem de falar, e às vezes coisas que não tem nada a ver. Então, o quanto que você é fofoqueiro, o quanto que você gosta de pegar algo que alguém te falou, que era para você guardar um segredo, e você vai lá e fala. Quanto você descobre alguma coisa, uma informaçãozinha, já vai lá e já repassa e tal. O quanto você é fofoqueiro, seja sincero. E lembre-se, você está aqui para identificar os pontos negativos que você tem, identificar os seus traumas. Então, por exemplo, não adianta nada você ser uma pessoa fofoqueira e você entende que isso é ruim, né? Principalmente agora a gente falando a respeito, você entende que isso é ruim, aí você vai lá e marca lá, não, mas eu não quero ser tanto assim, então eu vou marcar 1, 2 ou 3. Não é o que você quer ser, e sim o que você expressa hoje. Então, seja o mais sincero possível, porque se realmente você for só colocar como você gostaria de ser, você vai chegar o mais próximo do perfeito possível, vamos dizer assim. E a gente sabe que não é esse o caso. Então e aí o exercício não vai funcionar, você não vai ver resultado. E aí vai se frustrar. Então faz o negocinho direito. Mentir, glória, adoro mentir. Puxa, eu conhecia gente que mentia num tal ponto de coisas que não faziam o menor sentido assim mais, só que a pessoa já não se dá mais conta e não se controla mais. Mente por coisas assim que são absurdamente sem fundamento. Né? Por exemplo, eu lembro até hoje, tinha perguntado uma vez para uma pessoa sobre um filme, a pessoa tinha falado que tinha assistido, mas o filme estava em filmagem, estava sendo filmado ainda. E eu falei, nossa, mas o filme está sendo filmado. Eu baixei de um site lá e assisti sem os efeitos especiais e tal. Já não tem fundamento mais do porquê a pessoa ter mentido naquela situação. Claro, não tem fundamento no sentido assim, ela tem um elemento psicológico, às vezes ela quer atenção, às vezes ela quer ser aceita, então ela quer ter assunto para conversar, às vezes ela quer, né, tá expressando ali, ela quer
ser ter a atenção daquele momento. Então tem uma série de fatores. Mas eu quero dizer assim que são coisas tão que não fazem sentido, banais, e a pessoa acaba mentindo porque isso está tanto o elemento psicológico que está por detrás da mentira, quanto a própria mentira em si. Então a pessoa já está tomada. Então o quanto você gosta de mentir? A pessoa vem e fala uma coisa para você. Um exemplo, olha só, você liga de manhã para a pessoa e fala, tava dormindo? A pessoa acabou, você acordou, a pessoa, não, tô acordado faz tempo. Por quê? Eu não, tava dormindo, qual que é o problema? Você tá entendendo? Então, o quanto você gosta de mentir. Criticar. Aqui, mas críticas construtivas são sempre bem-vindas. Olha, não faça críticas sobre algo que você não entende. Não aceite também críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Mas principalmente não critique sobre aquilo que você não entende. E mesmo que você entenda, a gente está falando de crítica, sabe aquela crítica que é para você mexer com a pessoa, que na verdade você quer alfinetar a pessoa, aquela crítica ácida, aquela crítica com o intuito muitas vezes não de ajudar. A crítica que você faz a algo de uma pessoa quando você está realmente, de fato, com a intenção de ajudar, ele não é uma crítica que vai ferir a pessoa. É um olhar, apontar para a pessoa aonde ela deve olhar e que vai gerar alguma solução para ela. Geralmente a crítica construtiva, ela está ligada ao apontamento de algo e a solução para isso. Agora, a crítica por crítica só, por alfinetar, sem soluções, sem nada, isso é sem fundamento, isso é de gente que quer trabalhar um elemento, que quer não, né, mas que está sendo trabalhado o elemento do orgulho, o elemento psicológico ligado ao orgulho, à autoimportância, e aí se expressa dessa forma para poder se alimentar daquela situação. Então, quanto que você gosta de criticar os outros? Você critica tudo, a todos, né? Nada tá bom, você sempre fala, nossa, faltou, a pessoa entregou um trabalho 9 para você, você fala, poxa, nossa, mas olha aqui, faltou isso aqui, olha não sei o que, porra, mas tá bom pra caramba, você pode apontar as coisas, mas você aponta como que é essa sua crítica? Então, se sua crítica envolve o orgulho, se sua crítica envolve em alfinetar e ser ácido com as pessoas, o quanto você faz isso? Marca aí. Comparar, esse é terrível também. Você se compara muito com os outros, né? Você fala, caramba, comprei meu carro, tô super contente e tal. E aí o seu vizinho, seu conhecido, passa com um carrão. Aí você fala, puta, mas você já olha pro seu carro e fala, que bosta, olha só, queria estar com um carro daquele. Então, você compara muitas coisas, você se compara com os outros, você compara as suas lutas com as conquistas dos outros, porque isso é sem fundamento algum. Você olhar para si, que é o que acontece quando a gente se compara com outra pessoa, compara a nossa situação com a situação de outra pessoa. Porque a gente sempre vai comparar as nossas batalhas, as nossas derrotas, as nossas dificuldades com o sucesso do outro. Não tem como ganhar. Você sempre vai perder e sempre vai se sentir frustrado. Porque às vezes você olha e você fala, o cara tá lá deslanchando e você tá aqui e não tá saindo do lugar. Mas você não sabe o que a pessoa passou para estar naquele lugar, para estar deslanchando daquele jeito. Você não sabe as dores que ela sentiu, você não sabe os processos que ela teve que fazer, você não sabe as horas que ela ficou estudando, você não sabe as horas que ela ficou trabalhando, você não sabe o que ela teve que abdicar para poder estar naquele patamar. Então, não tem como. Você se inspirar com as pessoas, maravilha, isso é show. Se inspira, modela as pessoas, isso é maravilhoso. Agora, comparar sempre vai dar ruim. Então, o quanto você se compara com os outros, né? Vai marcar lá. Lembra, se comparar é com você mesmo, sempre. Se comparar com você mesmo. Como que eu estou hoje em referente a como eu era ontem? Estou um pouquinho melhor? Show, bola pra frente, mano. Em vários dias aí, em um ano, você melhorou pra caramba. Se todo dia você melhorar um pouquinho. Beleza? Julgar. O quanto que eu julgo as pessoas.
Nossa, fulano de tal fez isso? Caramba, hein? Vai à igreja todo dia e fica falando essas coisas? Uau! Nossa, que isso? Como que... Olha o filho de fulano lá, fala que é sempre que sempre tira nota boa lá. Olha só o que está acontecendo agora com ele. Como que como que é o seu julgar? Você sempre julga as pessoas? Ai, não, mas eu julgo, mas eu sempre perdoo. Porque eu já escutei muito isso. Eu julgo, mas perdoo. Cara, não existe. Se você está julgando, você não está perdoando. Você está entendendo? Então, quanto você julga as pessoas, marca aí. Se inferiorizar, esse também é terrível. O quanto você coloca os outros acima de você, os outros como sendo melhor. Puxa, fulano de tal tem um carro, nunca vou conseguir ter um carro desse, cara. Pô, o cara ele tem o trabalho tanto, eu não trabalho tal, eu não vou chegar nesse patamar. Eu sou aqui, mal estou conseguindo sustentar minha família e tal. O quanto você se inferioriza perante os outros, né? O quanto você inferioriza o que você tem, o quanto você coloca essa questão de ser inferior nas suas ações, nas coisas da sua vida. Por exemplo, poxa, eu tenho um trabalho, mas eu não consigo fazer as coisas darem certo. Quanto que você enaltece os outros e se inferioriza, beleza? Marca aí. Controlar, né? O quanto você é controlador, o quanto você gosta de controlar as pessoas, de controlar as situações, de pensar no controle até de coisas que estão fora do seu alcance, por exemplo. Né? Uma coisa é você controlar aqui, olha, eu tenho que acordar cedo e ir para a academia. Então eu vou controlar as coisas, né? Vou dormir cedo, vou pôr o relógio para despertar e vou para a academia cedo. Então você está controlando o ambiente, controlando determinadas situações para que você conclua aquele objetivo. Isso está dentro do seu controle. Eu posso resolver? Eu posso resolver isso aqui? Maravilha, vai lá e resolve. Não pode resolver? Não tem que ficar pensando. Se você não pode resolver o problema, você não tem que tentar controlar o que é incontrolável. Caramba, vai chover. Será que vai chover amanhã? Eu preciso fazer tal coisa. Ai, caramba, e se chover? Não, mas puta, vou tentar fazer alguma coisa para escapar da chuva. A chuva você não está dentro do seu controle. Então, o quanto você gosta de controlar as situações, o quanto você gosta de controlar as pessoas. As pessoas precisam fazer as coisas tudo do jeito que você quer. As pessoas precisam estar, como diz, de alguma forma sendo controladas por você. Você gosta de ficar controlando a vida dos outros. O que os outros fazem, deixam de fazer. Você é uma pessoa que não deixa os outros fazerem as coisas do jeito delas, porque elas sempre têm que fazer do seu jeito. Então, enfim, o quanto você gosta de controlar as situações, tanto as que você pode quanto as que você não pode. Que você não pode controlar. Marca aí. E o último... Na verdade, esse era o último, o de controlar. Então, qual que é a ideia aqui? Você marcou... Você marcou todo fez toda a sua marcação. E agora você vai olhar e vai ter um parâmetro, um panorama aí das coisas que podem influenciar as questões do seu estado de ansiedade e de depressão. Então, o que você vai fazer agora? A partir do momento que agora você está mapeando isso aqui, você vai olhar para esses pontos e vai tentar identificar, poxa, eu sou uma pessoa bastante negativa. Tá, mas então, em qual ponto da minha vida eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente negativa? Ah, foi porque eu sempre estava tentando empreender e nunca consegui, e a partir disso eu comecei a me tornar uma pessoa muito negativa. Quando eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente controladora? Ah, foi porque muitas pessoas falhavam comigo e eu pedi para fazer determinadas coisas, elas não faziam e tal, e a partir disso eu comecei a querer controlar tudo.
né? Ou, poxa, quando que eu comecei a gostar de mentir? Poxa, eu minto pra caramba. Onde que foi isso? Onde que aconteceu isso da mentira? Puxa, foi uma vez que eu me senti inferiorizado e comecei a mentir para poder ter a atenção das pessoas. Foi lá atrás e tal, ou foi agora, recente. Então, enfim, você vai pegar cada um desses pontos, principalmente os pontos que são maiores, né, onde está as maiores pontuações, e você vai começar a ver, né, vamos mapear isso aí, aonde que aconteceu esse momento para que você possa entender, né, onde está a raiz do que está te fazendo ser dessa forma, agir dessa forma, não ser, mas agir dessa forma. E aí, né, feito isso, você pode até, se você quiser, se você tiver com dificuldade para entender aonde que essas coisas começaram a aparecer com você, você volta e pega um momento, faz aquele esquema de estar sossegado e tal, vai fazer as respirações, vai fazer os mantras que a gente falou na aula passada, e para poder ir se estabilizando aí os estados emocionais, os estados mentais e o físico, para você poder buscar essa resposta, porque o lance é, se você não está achando as respostas aqui, assim, por exemplo, poxa, acabei de assistir as aulas, não estou achando as respostas. É porque a sua mente está muito conturbada. E às vezes quando eu falo conturbada, gente, não é assim caótica no sentido de que tá toda hora vindo pensamento negativo. Não, às vezes é só atividade de pensamento. Às vezes é só o aceleramento frenético de pensamentos, até, como diz, aleatórios, e que não deixa você conseguir parar um pouco e olhar onde tem que olhar, entendeu? Então faz as práticas, e conforme você for fazendo diariamente também, né, vai lendo o livro lá, vai fazendo as práticas diariamente que tem lá no livro, e você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil.